Eu nasci de novo. Depois daquele retorno, fui movido a procurar um manual que regula as leis da minha vida, para andar sob a luz de suas regras. Pois as minhas aspirações, como você sabe, foram reorientadas para uma nova rotação. Eu sabia que se eu quisesse continuar no caminho certo, eu deveria conhecer aquele pequeno livro. Pela manhã, ao chegar em casa, tirei todos os paramentos de proteção na maior rapidez, pois a alegria não me fazia parar de pensar nos novos rumos que eu deveria tomar. Mal podia esperar para lê-lo. Sendo assim, tirei as luvas, o capacete, a jaqueta e os coloquei perto da minha mesa. Peguei a chave para abrir o baú da moto, cheguei na garagem e... clique! Ele estava lá. Eu o folheei como nunca. Eu andei ponto a ponto, parágrafo por parágrafo, nas suas linhas. Parecia que não havia lido um livro como aquele. Apesar de ter feito as aulas para ser aprovado na escolinha, recebi até uma carteira de habilitado para andar neste mundo. Ao terminar de ler um dos seus primeiros capítulos, já era noite. Meu corpo estava cansado, mas eu queria continuar com os olhos acelerados em cada frase daquelas correntes que me ligavam ao seu autor. Ainda assim, fui dormir pensando nos sentidos que aquele manual me transmitia de forma especial. No meu sono, eu brigava comigo e dizia: como eu o desprezei por tanto tempo? Como eu fui capaz de esquecê-lo em nome da minha pretensa liberdade? Acordado e apressado dos meus pensamentos, entendi que, conforme as palavras daquele livro, eu era o escravo dos meus prazeres e neles procurava satisfação. Mas espere um pouco. Olhe, a minha satisfação, como diz o manual, está no descanso obediente às leis do seu autor. Dele vêm os conselhos para o meu cuidado em qualquer rota dessa vida. Bem, fui trabalhar. Afinal, era segunda-feira e o patrão não gosta que ninguém chegue atrasado. Não passou muito tempo e as multas chegaram. Antes, eu as ignorava. Agora, não posso fazer isso, pois o manual me diz que tenho que pilotar conforme a sua vontade. Compreendi que, mesmo mudando a direção da minha vida, as consequências dos meus erros me seguiriam bem de perto. Tive de enfrentar os maus da minha loucura e encarar as dúvidas das pessoas que eu não respeitava. Reconheço que o que antes me dava orgulho, hoje eu tenho vergonha até em dizer. Eram ações meticulosamente sombrias. Quantas leis eu não quebrei? Diga-me uma que eu não desobedeci. Quantos finos eu não tirei nas manobras que eu fazia perto das pessoas? Quase matei inocentes na minha condenação. Você acha que foi fácil para eu percorrer essa nova rota? Em 2 aceleradas eu posso dizer. Foi uma pavimentação dolorida e lenta. Foi um processo doloroso para eu me recompor como um cidadão que respeita as leis. Porque eu ainda me via, e ainda me vejo, tá? Influenciado pela corrupção dos meus desejos. E foi uma passada de marchas, em lentidão, para não atropelar ninguém, com as minhas próprias provas de bondade e mansidão, as quais se apoderaram de mim. Eu queria dizer às pessoas que eu era uma nova pessoa, mas as minhas ações deveriam acompanhar as minhas falas. Agora era uma questão de tempo. Meus antigos amigos ficaram perplexos com a abrupta mudança do meu comportamento. Eu dizia a eles que só era capaz de pilotar assim porque golpes foram dados, com uma violência suave, para eu enxergar o meu coração caído. Mas pela graça do autor daquele manual, eu fui alcançado da culpa de multas impagáveis. Nesse perdão, eu me encontro para fugir daquele velho motoqueiro. Hoje, posso dizer que somente o autor daquele manual foi capaz de me convencer dos meus erros que eram cometidos contra ele. Entenda que o autor que nos deu uma moto também nos deu um manual sobre ela. Ele assinou notas de si e de suas vontades sobre a estrada que você passa e sobre o céu que você respira. Ele imprimiu na nossa alma uma consciência sobre como se deve ou não dirigir. E como se não bastasse para diminuir as nossas próprias desculpas de não segui-lo, ele nos deu um manual que é sagrado, as suas palavras. Se nós a recebemos para moldar o nosso coração, elas nos darão o sentido da vida. Porém, se nós as rejeitarmos, não sairemos desse nosso estado sepulcral. Portanto, procuremos viver a partir de suas orientações, com uma nova disposição de espírito. Chamamos você a manter esse manual bem de perto, para não continuar na contramão do seu caminho. Isso
é uma infração gravíssima. Por isso, leia o manual da sua moto para encontrar a direção do seu destino que ele mesmo tem sinalizado para você. Meu nome é Pablo Rangel e eu escrevi esse texto em parceria com Eric Monteiro na minha moto.